Vereadores pedem a criação de uma CPI para investigar o prefeito de Lusiânia. E o Ministério Público abriu investigação contra Cristóvão Tormin por suspeita de abuso sexual. Uma criança de 6 anos é esfaqueada durante um assalto numa casa em Rio Verde. A volta do rodízio de água em Anápolis, a vazão do rio que abastece parte da cidade, caiu de novo. E a contradição no clima do Sudoeste. O tempo seco que atrasou o início da safra em Rio Verde não afetou o plantio de soja em Jataí. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h17 ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. O Ministério Público de Goiás investiga a denúncia de supostos abusos sexuais que teriam sido cometidos pelo prefeito de Lusiânia, Cristóvão Tormin. A investigação corre em segredo de justiça. Mais supostas vítimas falaram sobre o caso, são ex-servidoras municipais. Essa mulher conta que em 2014 trabalhava na prefeitura de Lusiânia e foi assediada pelo prefeito Cristóvão Tormin, do PSD, dentro do gabinete dele. Entreguei a mão para poder cumprimentá-lo. Ele já na hora me puxou para me agarrar, me beijou à força, empurrei, me puxou de novo. Eu gritei, empurrei. Entrou 1, 2 mulheres ali para poder, secretários dele, para poder me acalmar. Essa outra mulher também diz que é ex-funcionária do município e que sofreu assédio dentro do carro do prefeito quando falava sobre assuntos de trabalho. No caminho, quando eu comecei a falar, ele colocou a mão na minha perna, começou a apertar a minha perna, começou a falar que eu era gostosa, começou a falar coisas que eu não gosto de me lembrar. Eu fiquei paralisada. E ele começou a gritar comigo, dizendo que não estava fazendo nada demais. Esta outra suposta vítima afirma que sofreu uma investida do prefeito na sede da prefeitura. Na Secretaria de Finanças, ele fecha a porta e ele avança para me beijar. Eu paralisei, quando eu vi aquilo, eu cheguei para falar, que isso que está acontecendo? Não está acontecendo nada? Não está acontecendo nada, por que você está nervosa? Por e-mail, o Ministério Público confirmou que recebeu uma denúncia anônima contra o prefeito de Lusiânia, que está sendo apurada pela Procuradoria Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos, mas que o caso corre em sigilo para preservar as vítimas. Nós fomos até a prefeitura para tentar falar com o prefeito. A secretária dele disse que ele está participando de reuniões em Brasília e que não iria se pronunciar. O prefeito chegou a registrar um boletim de ocorrência na delegacia semana passada, dizendo que foi procurado por mulheres que disseram ter sido abordadas para fazer denúncias de assédio contra ele, com o propósito de manipular o resultado das eleições municipais do ano que vem. Este é o segundo mandato do prefeito e ele não poderá ser candidato à reeleição. Segundo o prefeito, este vereador seria um dos responsáveis pelas denúncias. Eu nem conheço essas mulheres, não sei quem são essas mulheres e não estou participando disso aí. A gente acredita, assim, que isso aí seja resolvido e que a verdade venha à tona. O vereador Eliel Júnior, do Solidariedade, pediu hoje, em sessão na Câmara de Lusiânia, que os casos de denúncias de abusos sexuais envolvendo o prefeito Cristóvão Tormin sejam investigados em uma CPI. O pedido, assinado por 7 dos 21 vereadores, foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa e deve ser votado na próxima sessão, no dia 5 de novembro. Bom, a Polícia Civil disse que não recebeu denúncias das supostas vítimas do prefeito e o PSD, que é o partido do prefeito de Lusiânia, disse que a executiva ainda não discutiu o caso. O Ministério Público pediu o afastamento do cargo de um policial militar de Cristalina. Os promotores também cumpriram 2 mandados de prisão porque ele não estava respeitando as medidas de proteção pedidas pela ex-companheira dele. Chamar Giliardi Freitas, ao vivo de Lusiânia, policial, inclusive Giliardi, que já tinha sido condenado por outro crime, né? Boa noite.
Uma boa noite para você, Luciano, boa noite para todo mundo. É isso mesmo, o cabo Douglas Damasceno Santos já tinha sido condenado pelo crime de receptação. E além dessa prisão preventiva, por ele descumprir uma medida protetiva, um outro mandado de prisão foi expedido contra ele porque ele estaria ameaçando e também feito retaliações ao ex-companheiro ao atual companheiro da ex-namorada e também a ex-namorada dele. Em um desses casos, ele usou, inclusive, uma antena da viatura que ele estava na rua para poder agredir esse ex-companheiro, esse atual companheiro da ex-mulher dele, perdão. E as agressões só pararam depois que outros policiais militares se envolveram ali e cessaram essas agressões. Mesmo estando afastado do serviço de rua, o policial ainda fez uso da sua matrícula para inserir uma multa falsa para esse atual companheiro da ex-namorada dele. E na casa, durante as buscas e apreensões, foram encontrados celulares, documentos falsos e diversas armas. Nós tentamos contato com o comando da Polícia Militar de Cristalina, mas não tivemos resposta, assim como não conseguimos localizar a defesa do cabo. Luciano. Obrigado, Giliardi. Bom trabalho para você e toda a sua equipe aí no entorno. Uma imagem chamou a atenção em Caldas Novas, no sul do estado. 2 agentes de trânsito brigando com um mototaxista. Isso bem no meio da rua. Direto de Itubiara, Juliane Nascimento vai contar essa história para a gente. O que seria o motivo dessa briga, hein, Ju? Boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você. Agora sim, comunicação restabelecida. Como a gente estava comentando, foi uma confusão que acabou com todo mundo indo parar na delegacia, viu? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Esse caso aconteceu lá no centro de Caldas Novas e foi registrado também por pessoas que estavam lá no local e acompanharam toda essa confusão. O motorista, o mototaxista, ele tentou resistir a uma abordagem e acabou sendo agredido, e os policiais, também os agentes de trânsito acabaram sendo agredidos também por ele. Uma confusão tremenda que foi registrada por pessoas, por testemunhas que estavam lá na rua. A gente está acompanhando aí as imagens. Ele tenta resistir à abordagem. Em determinado momento ele acaba empurrando um dos agentes e durante outras tentativas, esses outros agentes de trânsito, eles acabam também, impedindo aí que ele saísse ali do local. Tentaram imobilizar o mototaxista e que acabou desistindo, tentando sair ali também. Pois bem, a gente conversou com esse mototaxista que aparece aí nas imagens, Luciano. Ele deu a versão dele sobre os fatos. Vamos conferir. Eles falou que tinha muita denúncia da minha moto, da moto, de mim e da moto. Aí eu fui para sair de lá, o cara foi e me deu uma gravata. E quase me mata, que eu tô com dor, tem que ir. Me passaram para ir lá fazer o exame. Pois é, Luciano, a SMT de Caldas Novas informou que os agentes só agiram dessa forma porque foram agredidos durante a abordagem. De qualquer forma, o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil lá de Caldas Novas e a gente segue acompanhando também. Com você. Pois é, Os ânimos ficaram muito acirrados e hoje em dia, não adianta nada. Está tudo sendo flagrado aí nas ruas, Juliane? Muito obrigado. Boa noite. A polícia apreendeu 800 litros de combustíveis que eram vendidos de forma ilegal num lava-jato de Aparecida de Goiânia e aí o dono foi preso. O lava-jato de fachada funcionava no Jardim Novo Mundo. No local, a polícia encontrou vários tambores carregados de etanol. Todos eles estavam destampados e oferecendo risco à população. A área residencial, então tinham vizinhos lá, os tambores estavam abertos com etanol. Ou seja, o risco ali era iminente, uma explosão. De acordo com a polícia, o motorista carregava o caminhão com 200 ou 500 litros a mais. Entregava no posto de combustível a quantidade que deveria. E esses litros restantes eram revendidos para os suspeitos no lava-jato a uma média de R$ 1,70 por litro. A investigação vai delinear isso de maneira mais clara. Existem duas formas. A primeira, existe a participação de alguém da distribuidora? Pode ser que exista, ou da usina, no caso do etanol, mas também pode ser o seguinte, o que eles fazem muito é retirar essa quantidade de líquido e depois abastecer com outros produtos, normalmente água. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos podem ter causado prejuízo de mais de R$30 mil. E os caminhoneiros também devem responder pelo crime. Nós já identificamos 2 motoristas de caminhões, eles serão ouvidos e possivelmente constatada a participação deles nos delitos, eles serão responsabilizados por crime, talvez de furto, ou a gente pode pensar talvez de uma associação criminosa.
Olha, não durou muito não, voltou a ter rodízio no abastecimento de água em parte de Anápolis. Lorena Gomes conversa comigo ao vivo, direto da cidade. O que foi que aconteceu, Lorena? O nível ali do rio que abastece a cidade caiu de novo? Exatamente. Luciano, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no J2. O problema foi a vazão do Rio Caldas, que baixou novamente. De segunda para cá, eles perceberam que mesmo depois de encontrarem algumas represas irregulares, de devolverem essa água das represas para o rio, mesmo assim a vazão do rio estava muito baixa. Na realidade, o problema já é antigo. De julho para cá, a bacia teve uma degradação ali por causa desse desvio do nível do rio, do percurso do rio, e aí por isso a terra acabou sendo movimentada e prejudicou bastante. São 26 bairros que entram no rodízio. E como é que vai funcionar? 12 horas com água, 24 horas sem água. Já começou, não tem previsão para acabar. Segundo a Saneago, só agora com a estabilização do nível do Rio Caldas e com a volta das chuvas. E mesmo quando as chuvas voltarem, ainda o nível do rio precisa subir um pouco para poder melhorar a situação. Então, o segredo, a dica da Saneago para os moradores aqui dessas regiões que são abastecidas pelo sistema DAIA é alerta, ou seja, tem que cuidar, olhar bastante como é que está sendo usada essa água para ser usada de forma correta e não desperdiçar a água. Olhar os registros também para o momento que está sem água, aquelas 24 horas sem, para que quando ela volte não aconteça algum problema. Luciano. É claro que o desperdício tem que ser evitado o ano todo, né, Lorena? Mas também há necessidade da fiscalização e da conscientização nesses locais aí de abastecimento, porque quem sofre depois é a gente, né, a população. Obrigado. No começo da semana, nós mostramos aqui que o plantio da soja está atrasado em Rio Verde, porque choveu pouco por lá. Agora veja a contradição do clima na região sudoeste. Em Jataí, a situação é completamente diferente. As máquinas já estão nas lavouras. Nesta fazenda de 4.000 hectares, as máquinas estão jogando as sementes na terra há 10 dias. O trabalho é demorado e por isso ainda falta plantar mais da metade da área. Na região choveu nos últimos dias, por isso a umidade do solo é de 80 milímetros, o ideal para o plantio, segundo o gerente da fazenda. Vai fechar ainda dentro da janela de plantio boa para a safrinha lá na frente, né? Ao todo, serão plantados 290 mil hectares de soja em Jataí. No município, devem ser colhidas mais de 1.500.000 toneladas do grão para a safra 2019-2020. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, para a safra 2019-2020, é esperado um aumento de 2,15% na área plantada. A expectativa é produzir 2,3% a mais que na safra anterior. O seu Luiz Bagestão vai plantar 710 hectares. Parte da lavoura dele já está assim, brotando da terra. O agricultor agora está de olho no céu, esperando que São Pedro mande mais chuvas. Tem que esperar chuva, né? Esperar lá de cima, né? Que comanda a agricultura é lá de cima. A sexta-feira vai ser de sol forte em todo o estado. Apesar do calor, pode chover no oeste, centro e no sudoeste de Goiás. Mas não deve ser chuva muito forte. Previsão de chuva fraca em Jataí, Anápolis e Rio Verde. Mesmo assim, faz muito calor nessas cidades. Em Catalão, máxima de 34 graus e Lusiânia, 35. Intervalo rapidinho, 7 horas e 29 minutos a seguir. Um crime brutal, uma criança foi esfaqueada por um assaltante. Já, já. 7h32, uma criança de 6 anos foi esfaqueada por um ladrão que invadiu uma casa, a casa de uma família em Rio Verde, no sudoeste do estado. Vou chamar a Ana Paula Azevedo, que está ao vivo de Rio Verde, para contar essa história para a gente. Uma história muito triste e brutal, né, Ana Paula? Muito boa noite. É verdade. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A criança, inclusive, continua internada no Hospital de Urgências de Santa Helena e o estado de saúde dela ainda é grave. De acordo com a polícia, esse assaltante entrou na casa pelos fundos. A família tinha o costume de deixar a porta aberta, o que teria facilitado a entrada desse assaltante dentro da casa. Essa criança de 6 anos, ela levou uma facada na barriga. A polícia segue investigando o caso, inclusive eu conversei com o delegado responsável aí, o delegado regional. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista.
Até o momento nós temos a versão apresentada pela família, né? Os nossos investigadores estão trabalhando desde o acontecimento do fato, então a gente está muito empenhado no caso, mas até agora nós já temos algumas suspeitas, mas realmente é aquilo que a família nos passou, é o que a gente está apurando. Como o delegado disse, né, até agora ninguém foi preso, a polícia segue investigando, não deu muitos detalhes para não atrapalhar essa investigação. A gente, claro, né, Luciana, acompanha tudinho daqui e qualquer novidade a gente volta a se falar. E torce pela recuperação, né, dessa criança. Obrigado, Ana Paula. Hora da nossa imagem do dia é de uma boiada. Mas, Luciano, boiada é comum em Goiás. Mas sabe onde que ela estava? Bem no centro de Lusiânia. Olha a quantidade aí de animais, de vacas, bois, atravessando uma das principais avenidas da cidade. Os animais aí dividindo espaço com os carros. Um risco, né? Tanto para os motoristas quanto para eles próprios aí, os animais. A polícia ainda não sabe quem são os donos deles. E olha, a gente vai terminando por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã e hoje a gente encerra com imagens de Catalão. Tchau, tchau.